Você está ao vivo no Instagram, que beleza, todo mundo me ouvindo bem. Espero o pessoal entrar aqui para a gente poder continuar conversando. Teremos hoje mais uma live incrível aí com o Alan dos Santos, para a gente conversar sobre o processo sigiloso do STF, né? Já que ele é primeira vítima aí que a gente consegue conversar desse processo, que é engraçado, né? O cara é o réu do processo, mas na realidade ele é a grande vítima. Para ele entrar, eu combinei com ele 19, combinei com ele 20 horas, né? Faltam 4 minutos ainda. Então a gente tá a postos aqui, já confirmei com ele já tá no estúdio, vai dar tudo certo. Como é que vocês estão, meu? Tudo bem? Foi legal a nossa live ontem, né? Com o professor Olavo de Carvalho. Cara, fiquei muito feliz, meu, muito feliz. Acho que a gente conseguiu ter uma amplitude maior de horizonte, né? De conhecimento, tratar de assuntos que normalmente o professor não trata diretamente aí nas suas falas. A parte mais importante para mim é ali que foi disso. Imagina, cara, tu lê um livro aqui do Aristóteles, por exemplo, e aí tu tem um ótimo comentarista para poder falar sobre o livro. E além disso, quando tu lê um livro do autor, tu pode falar diretamente com o autor. Acho que essa foi a nossa grande possibilidade ontem de trazer à tona aí, porque antes que o Alan chegue, eu tô cuidando aqui se o Alan já tá na live, quando ele entrar na live que a gente chama ele, tá? Cara, uma coisa importante, estão gostando da live, tá achando legal? Coraçãozinho pra todo mundo aí, galera, que vocês estão fazendo, manda o aviãozinho pros amigos. Você sabe que o Instagram não entrega mais minha live pra todo mundo, muita gente ontem não viu, né? Muita gente ontem também, quando foi avisada, já tava na metade da live. Então eu peço pra vocês gostando, né? Eu quero que vocês passem adiante. Muita gente, o Rodolfo 20 prova, dizendo que assistiu o Jardim das Aflições por conta da entrevista de ontem. Cara, uma coisa importante, cara, da gente ver do Olavo ali, por que tá, meu? Muita gente só conhece o Olavo porque ouve o que a Rede Globo diz, ou algumas pessoas dizem, ninguém lê o próprio professor, nunca ninguém enxerga ele conversando, né, diretamente. Uma coisa que ele fala muito legal, que foi o ponto da nossa conversa ontem, era exatamente, cara, a teoria dos 4 discursos aristotélicos, né? Que ele traz essas, como eu falei nos stories de hoje, né? Nos stories de hoje eu falei, olha só, meu, o Aristóteles, quando o pessoal redescobriu Aristóteles no século I, esqueci agora o nome do cara aqui, até anotei aqui ontem, o Andrônico, né? Quando o Andrônico consegue, Guigo Zagonel, cara, Cruzeiro do Sul conhece, cara? Eu acho que deve ser parente do Dado, do seu Loreno, né? Da dona Dozolina, do Zagonel aí. Conheço bem Cruzeiro do Sul, cara. Inclusive tenho bons amigos na cidade. Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui, ó. Ô, Alan, se tu tiver pela live aqui, tu pode entrar aí, pode me dar um... Aqui, ó, já tá aqui, porra. Eu vou te chamar. Vou chamar o Alan aqui. Tá muito alto aí, dá pra ouvir direitinho? Cara, agora tu entrou, tá perfeito, cara. Nota 10, que bom falar contigo, né, cara? Que alegria, Alan. Me fala uma coisa, meu, tá de filho novo, Alan? Parabéns, mais né? um. Qual é o nome? Qual é o nome do rebento? Qual é o nome do rebento? Pedro Miguel. Pedro Miguel, cara. Que legal, Alan. Que legal. Parabéns, cara. Que ele seja... Cara, que ele seja iluminado aí, meu. Iluminado pelas graças de Deus aí. Amém, que tenha obrigado. o mundo todo à sua disposição aí, que ele tome conta muito bem do mundo também, certamente vai tomar sendo teu filho aí, né, cara? Mas, Alan, que bom que a gente tá conversando hoje. Semana passada tivesse algum imprevisto, a gente não pode conversar. Não, Mas tá tudo certo. É do jogo, e que bom que a gente tá falando hoje aqui. Alan, deu tudo certo? Voltou. Voltamos? Ok? Tá, acho que não sei o que foi, acho que foi meu despertador das 20 horas aqui, que é o horário que eu tinha que estar contigo. Alan, me fala uma coisa, cara. O meu objetivo de conversar contigo hoje aqui é uma espécie de entrevista sobre o processo sigiloso do STF, porque, cara, tu é o único réu barra vítima desse processo que a gente conhece, né, cara? Então eu queria saber de ti, Alan, em primeiro lugar, como é que foi, cara? Depois a gente vai falar da participação diretamente dentro do processo, tá? Eu quero saber de ti, meu, como é que foi a experiência, entre aspas, de ter a sua liberdade atacada, ter os seus bens tomados através de um inquérito sigiloso.
Tá? Eu quero saber como é que foi pra ti sofrer uma ofensa desse tamanho aí, cara. E aqui nós estamos só batendo papo, tá? Não quero criar polêmicas assim, mas eu queria saber pra ti, Aham. cara. Como é que foi Então, o inquérito ele é cair de inconstitucional, paraquedas né? numa dessas? O inquérito é inconstitucional, ele não tem. Eu até hoje, bem dizer, eu não sei se eu sou réu, Tá? tá? Meu nome está lá nesse inquérito. Para você ser réu, você tem que ter um crime onde você está enquadrado. Claro. Então, vamos na ordem cronológica. O primeiro inquérito era sobre a fake news, né? Você não existe uma lei. Estão querendo, né? Criar uma lei, né, que impeça fake news. A PL 2630. Até então você só tinha o trabalho feito na CPMI, depois foi para o STF, o inquérito foi aberto no STF. Esse inquérito foi aberto com vários nomes, ninguém nunca soube quais eram os nomes que estavam ali. Eu, como eu estou em Brasília desde o ano passado, eu já tinha ciência de que estava acontecendo esse inquérito, sabia de algumas pessoas que foram lá, o Felipe Martins foi um deles, outras pessoas, e de repente, o que eu vi? Um inquérito que era uma usurpação de um artigo interno do STF. Até então eu fiquei pensando assim, se os caras querem investigar sobre o STF, eles vão investigar pessoas que têm foro privilegiado e que ou alguma coisa aconteceu de muito grave e o nome delas deve estar lá em cima. Foi parar no STF. E aí eu tinha sido... você tinha o inquérito marcado, né? Pra você poder depor no inquérito. Chegou a carta aqui para mim no ano passado. Sim. Eu não fui na primeira, não fui na segunda, não fui na terceira. E de repente, busca e apreensão na minha casa, aqui em Brasília, na minha casa onde funciona a empresa. E aí esse era o inquérito da fake news. Mais uma vez, meus advogados trabalharam muito bem. Alan, vou só te pedir hoje uma licença, cara, porque o teu vídeo tá muito feio para mim aqui, tá? Eu não sei se é da minha conexão ou é da tua conexão. O que eu vou fazer? Eu vou sair do tô meu tranquilo aqui. Wi-Fi e vou pro 4G, tá? Porque não, mas tá upando ruim. Beleza. Pode ser meu. Deixa só um segundinho, só um segundinho. Estamos aqui? Alô, 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 tu me Tranquilo? ouve bem agora, Alan? Tô te ouvindo bem. Tá. Cara, mas não é o meu aqui, ó. Eu achei que fosse da minha conexão, mas deve ser da tua. Mas eu não tô nem preocupado, é que as pessoas estão falando aqui que a imagem tá ruim para eles lá e como tá ruim para mim também. Então acho que é uma coisa geral aí. Deixa eu te fazer uma coisa, cara. Tá, e aí os teus advogados começaram a trabalhar melhor daí, brother? Não, Começaram a travar mais uma vez? meus advogados foram atrás das prerrogativas, tanto deles, né, quanto as minhas. Sobretudo a deles, porque o advogado tem que ter acesso aos autos do inquérito. Então, até então, os meus advogados não tinham sequer acesso a uma folha do inquérito, né? E enquanto eles estavam ali batalhando, pressionaram a OAB, conseguiram fazer com que a OAB entrasse no jogo e falasse para o STF, olha, peraí, muita calma nessa hora, é impossível que um advogado não tenha acesso aos autos, até mesmo para ele poder sentar com o cliente dele, perguntar, olha, o que está acontecendo, qual é a sua versão, etc. O que você tem a me dizer sobre isso? Enfim. E aí, nesse processo, eles não liberaram nada e teve a segunda busca e apreensão em outro inquérito. Sim. E aí foi quando eles começaram a liberar parte dos autos. Então, eu consegui ver parte dos autos. Quando eu vi parte dos autos, tudo que eles tinham contra mim eram 3 tweets. É que tá, cara. Eu tenho aqui, cara, comigo desde o dia 27, que foi essa decisão, né? Do STF, e tudo que eu vi ali, que eram 3 tweets teus. É inacreditável que a nossa Suprema Corte tome uma ação no inquérito sigiloso. Zolan, deixa eu te pedir um favor, ver se é possível, tá, cara? Eu botei no 4G agora. Tá melhorando. Eu tirei Agora tá bom. Agora vou. Vambora. É o que eu te pedi, pra botar no 4G. Tá, beleza, pura. Vamos começar. Vambora. Praticamente começar de novo a nossa conversa aqui. Alan, eu tô aqui com essa decisão do inquérito 4781,
né? Que esse inquérito sigiloso. Bah, agora, meu, tô até bonito agora aqui, Alan. Agora nós estamos bem. Agora eu vi a felicidade, tá? Cara, então é o seguinte, ó, o que eu vi aqui, Alan, foi exatamente, não tem uma corroboração nenhuma, não tem nada que não fosse uma crítica dura, né, mas pessoal, ou seja, tu, cidadão, falando sobre o STF, ou a justiça, ou a política brasileira, mas não tem uma atitude criminosa. E não teria uma atitude nenhuma que o STF não precisasse fazer, se fosse o caso, um inquérito, uma investigação, particularmente como cidadão Alan, e não fazer esse grande complô que eles trabalharam aqui de maneira sigilosa, colocando várias pessoas para criar esse contato entre elas. E aí eu te pergunto, Alan, o que tu estava nos explicando, que agora a imagem está melhor, o som está melhor, a gente consegue te ouvir melhor. O que tu teve de informação tua nesse inquérito? Foi só esses 3 tweets que eles trabalharam? 3 tweets. Aí, vamos lá. 3 tweets. Você tinha um depoimento do Frota, depoimento da Joyce, uns pedidos do Randolph. Teve um pedido do Randolph em conjunto com vários partidos de esquerda, inclusive o PCR. Você conhece o PCR? Não. Pois é, Partido da Causa Revolucionária. Eu conheço o PCO, Partido da Causa Operária. Não, tem o PCR, que é o Partido Comunista Revolucionário, tá, que é uma subdivisão de quando, em 1966, houve um racha entre PCB e PCdoB. Não poderia nem ter um partido desse no Brasil, né, cara? No momento que o comunismo, que é a base do comunismo, é que a gente tenha todo mundo inteiro comunismo, né? Isso é contra os ideais da pátria, isso é contra os ideais da nação. Não poderia nem ser autorizado ter um partido desse. Então, esse é um dos partidos que fez esse pedido? Eles simplesmente entraram com o carimbo deles junto com o pedido do Randolfo Rodrigues. Isso é o que eu tive acesso aos autos. Então, lá você tem o Randolfo Rodrigues falando que, como amplamente divulgado pela imprensa, Alan dos Santos é divulgador de fake news. Aí, como amplamente divulgado pela imprensa, ele coloca qual a imprensa que disse isso. Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, esses sites assim de esquerda. Sim. Os sites financiados, inclusive, né, com dinheiro público, financiando o pensamento de esquerda. Então a mídia que eles falam é exatamente uma mídia alternativa, também independente, eles colocam como se fosse uma mídia fundante. Exato. E sem contar que todos eles receberam rios de dinheiro no período Lula, Dilma, entendeu? Onde você pode acessar esses dados, o Poder 360 publicou esses dados, que é do IAP, o Instituto de Acompanhamento de Publicidade, que era um instituto que existia do governo, onde ali havia uma transparência de cada centavo que era gasto em qualquer rádio de buraco do interior do Brasil, até as maiores mídias. Lá você vai encontrar 7 milhões para a Jovem Pan, 8 milhões para a revista Isto É, 8 milhões para a revista Veja, isso tudo em 2014, 2015. Eles recebiam rios de dinheiro. Lá, o Diário de Centro do Mundo recebia dinheiro, Brasil 247, revista Fórum. Todo esse pessoal que o Randolfo Rodrigues colocou como amplamente divulgado pela imprensa eram imprensa que, na verdade, recebia dinheiro do governo. Os verdadeiros blogueiros de crachá, né? E aí, nesse movimento todo da esquerda unida, fazendo petições ao STF, vale lembrar que no primeiro inquérito não havia tipificação penal. Você não tinha nenhum fato determinado. Não tinha nada. Era só uma investigação fake news, né? E ali eles conseguiram usurpar e instrumentalizar a Polícia Federal para poder fazer busca e apreensão sem nenhum fato determinado no mandato. O delegado que apresentou aquilo para mim, olha, eu posso invadir a sua casa, tá aqui o papel. Por quê? Não diz. Não estava escrito por quê. Os meus advogados mostraram, falaram assim, ó, delegado, isso aqui não é o suficiente para você violar a casa de um cidadão. A Constituição proíbe e tal, não, mas é o STF que está pedindo, certo? No segundo, eles viram que fizeram tanta merda no primeiro, no segundo eles viraram e falaram assim, opa, a gente precisa melhorar isso aqui. Não teve participação do PGR no primeiro, não tinha tipificação penal, não tinha fato determinado, não tinha nada, e os advogados não tinham acesso aos autos. Então vamos deixar esse pessoal ter acesso parcial aos autos, que não é o que o cliente, o advogado
Ele precisa ter acesso integral aos autos. E eles melhoraram um pouco e inventaram que agora esse pessoal faz todo parte de uma milícia, de um grupo organizado que está querendo tirar a harmonia entre os três poderes. E então eles estão incluídos ali na Lei de Segurança Nacional. E por isso agora a gente tem pelo menos uma tipificação qualquer onde a gente possa instrumentalizar. Aí o Alexandre de Moraes pegou tudo que ele recolheu do primeiro inquérito e jogou para o segundo. Pegou tudo. Entendi. Agora o contexto é que é interessante. Entre esse período antes, durante os dois inquéritos e pós os dois inquéritos, houve uma denúncia que eu fiz com uma fonte muito fidedigna, que depois, com o tempo, eu fui vendo que a fonte era fiel, me falando de uma reunião na QL4. Já ouviu falar na reunião da QL4? Houve uma reunião na QL4, onde é a casa do Miguel Migalhas, é o editor, né, dono da editora que publicou os livros do Barroso. Nessa reunião da QL4, eu pude averiguar as informações da minha fonte, porque o Barroso e o Alcolumbre foram de carro oficial. E a Lei de Acesso à Informação me permite saber onde cada pessoa que usou carro oficial foi e até que horas ficou. Tu comentaste comigo naquele dia que a gente conversou dessa reunião lá, o Conrado, tem informação extra aí, que tu nem trouxeste adiante até então, né? Então, a reunião da QL4 contou com Barroso, Alcolumbre, Maia, um ministro do STJ e um ministro do TCU. A reunião começa às 10h30 da noite e termina às 13h45 da manhã. O conteúdo da reunião era como derrubar o Bolsonaro, caçando chapa e fazendo com que envolvesse toda uma questão de fake news e WhatsApp. Porque é ali que a gente vai conseguir derrubar os caras. E antes disso, eu já tinha a informação também de que o Alexandre de Moraes teria conversado com o Barroso e falado, olha, procura a Joyce. O Barroso falou, ela não é de confiança. Aí ele falou, fala com o Maia. Ele falou assim, eu não vou falar com o Maia. O Barroso falou, eu não vou falar com o Maia. Aí depois acaba acontecendo a reunião na QL4, onde realmente o Barroso acabou obedecendo o Alexandre de Moraes e indo falar com o Rodrigo Maia. E quando é que foi isso aí? Foi entre as 15 de maio. duas? 15 de maio. Tá. 15, 18. Foi 15, 18 e aí teve a busca e apreensão no dia 27. QL4 é quadra leste 4, é isso, né? Quadra, porque aqui é quadra interna e quadra do lago. Tá. No Lago Sul. Tá, seria a quadra ou o bairro de vocês aí? Porque eu tenho aqui no Lago Sul, mesmo bairro onde eu tô, só que eu moro na QI 19, isso aí já tá... Todo mundo sabe já agora. Todo mundo sabe, não era para saber, né? Porque eu fui ameaçado de morte aí no Rio Grande do Sul, tive que vir morar aqui por questões de segurança. E aí, aí eu vim para cá, tô morando aqui, a empresa é aqui, aqui é um albergue, né? Mora todo mundo aqui em casa. É isso aí. Trabalho, e aí, depois, e quando aconteceu essa minha denúncia, você precisa encontrar quem é a fonte do Alan. Né? E como você vai encontrar? Busca e apreensão. Né? Veja que não era a minha empresa que era alvo, era eu. Sim, pessoa física. É isso. Alan, olha só, deixa eu abrir aqui. Agora que nós estamos com uma imagem boa aqui, a gente pode conversar. Deixa eu abrir aqui, opa. Eu tô, cara, com a decisão aqui do STF, né? Essa decisão do inquérito sigiloso. E o que me chamou a atenção, Alan, mormente, é como foi feito o vínculo entre as pessoas que estão nessa quadrilha, vamos dizer assim, né? Que é a quadrilha que eles chamam mesmo. Exatamente quem segue quem na internet nela. É impressionante o negócio desse, né, cara? E veja, assim, que eles fizeram todo esse mapeamento aí. Não foi o STF quem fez esse mapeamento. Foi o Luciano Ayan que está preso. Aí é que tá. Esse era o ponto que eu queria trazer agora. A primeira vez que a gente ouviu falar de fake news aqui no Brasil, o primeiro cara que falou fake news, assim, deliberadamente, foi o próprio Trump, né? Quando ele fala CNN, you are fake news. Aí a gente teve o caso da Marielle, que a desembargadora que ela faz um comentário, e o Luciano Ayan é o cara que distribui para todo mundo esse comentário. E aí eles dizem, olha só, esse comentário é uma fake news. Começou a questão de fake news, ou seja, a fake news começou realmente, não estou dizendo se está certo ou errado, com aquele ato do MBL e do Ayan. A gente estava comentando isso aqui até uns dias atrás nos stories. E o que a gente acaba tendo ali é que não é uma fake news, né, cara? Ele só divulga uma informação
de uma desembargadora. Então, nesse Sim. mesmo inquérito que dizem que é cometido fake news, não tem fake news sendo cometida. Tem críticas duras, umas mais duras, outras menos, né? Posicionamentos embasados. No teu caso, foram 3 tweets, é inacreditável, uma coisa acontecendo assim. E aí o STF começa a dizer que existe uma quadrilha que trabalha junto porque um segue o outro. E aí me conta, como é que o Ayan virou, não sei se sabe essa informação, como é que o Ayan virou fornecedor de informação do STF? Como é que linkou Ayan e STF, Alan? Então, isso não tem como saber, né? O que a gente sabe é o seguinte: o Ayan, ele poderia facilmente ser alvo de uma CPMI das fake news. A CPMI das fake news foi absolutamente instrumentalizada logo depois da sua criação, né? E aí ela começa a buscar alvos de apoiadores do presidente Bolsonaro, e é nesse momento que pula do barco Joyce, Frota, etc. O Ayan entra nesse momento e começa a fornecer todo um trabalho para o Alexandre Frota. O escritório que fez todo esses mapas de mapeamento de pessoas e tal, recebeu 25 mil numa vez, depois 8 mil. Isso está no site da Transparência do Congresso, do gabinete do Alexandre Frota. Ele tem esses contratos lá no site da Câmara. Tá. E eles é que entregam esse dossiê. Esse dossiê qualquer pessoa pode baixar. Quando você vai nos documentos que estão na CPMI, existem documentos sigilosos e documentos que não são sigilosos, tá? E nesses documentos que não são sigilosos, você pode ver lá o escritório que o Frota contratou e que é que está ali no rodapé do dossiê, né? Bem dizer, com muitas aspas, que o Frota apresentou como provando a existência de uma milícia digital que seria o Gabinete do Ódio, cuja sede seria na casa do Alan dos Santos, onde funciona o Terça Livre. Não, então aí isso vai parar no STF, vai parar no STF e depois vem a busca e apreensão, etc. É bem claro um golpe para tentar tirar o presidente do tapetão, né? Aí que tá, o que eu vejo nesse mesmo inquérito, que é para renovar para as pessoas que estão nos assistindo agora aqui, Alan, deixa eu botar de novo, é exatamente a fundamentação do STF é falar que são denúncias, como a gente tem aqui, ó, dizendo que é baseado na denúncia da informação da Joyce e a denúncia do Frota. Do Frota. É inacreditável. E aí a gente tem a Joyce com o verdadeiro gabinete do ódio, né? Com dinheiro público financiando isso tudo. A gente tem o Frota, como está dizendo também, com outro gabinete, com escritórios fazendo essa pesquisa para criar esses links. Então, muito provavelmente foi Frota contratou o time do Ayan e o Frota entrega isso para o STF e aí está feito esse link das informações de um lado para o outro. Mas é muita... É o acúsios daquilo que você é, né, Alan? Não, e o mais bizarro é que todas as pessoas que estão envolvidas no inquérito, no primeiro e no segundo inquérito, muitos ali acabaram se conhecendo e começando a conversar entre si depois do inquérito. Eu não conheci uma galera que estava ali. Eu nunca tinha ouvido falar naquele pessoal. Aí que tá, tu sabe que nós conhecemos uma vez num evento do Brasil Paralelo aqui em Porto Alegre, né? Sim, e depois falamos pela internet e nos tornamos mais próximos, posso dizer assim. E sabe que quando eu estava explicando esse inquérito da fake news, eu usei como exemplo, não está aqui em cima da minha biblioteca, deve estar... Não, tá aqui. Deixa eu mostrar. Eu usei, Alan, o Pequeno Príncipe como exemplo, porque no Pequeno Príncipe tem uma parte logo nas primeiras cenas do livro, que é o seguinte, ó, o escritor, o Antoine de Saint-Exupéry, ele é um piloto de avião e ele encontra o príncipezinho no deserto. E aí o príncipezinho pede, me desenha um cabrito, né? Um monton, um cordeirinho. Daí ele faz ele não gosta, diz que é muito velho, diz que o outro tá doente, até que no final ele desenha um que tá numa caixa. E ele diz, esse eu gostei muito, tá aqui bonitinho. Ou seja, o inquérito do STF é a mesma coisa. Ninguém tá vendo o cordeirinho dentro da caixa. Estão te dizendo que tem uma fake news, estão te dizendo que tem algum crime ali. Mas ninguém tá vendo isso e ninguém viu em nenhum momento. Então, o mais bizarro, desculpe interrompê-lo, o mais bizarro é a Lídice da Mata no Fantástico sendo perguntada sobre o que é fake news. Ela fala, não, de fato ninguém ainda sabe o que é. Ou seja, ela confessa no Fantástico que ninguém sabe o que é fake news, mas eles querem criar uma lei para punir
e colocar as pessoas na cadeia. E Alan, o que me pareceu desse inquérito, eu quero saber o que tu pensa acerca disso aqui, foi o seguinte: eles falaram que nem eu falei, na caixinha do Cordeirinho não tinha nada, ninguém sabe o que é fake news, ninguém tá vendo o que tá ali, o inquérito é sigiloso. Só que daí, no momento que ele pega o teu celular, pega o celular de todas essas pessoas que estão elencadas aqui, daí eles conseguem ver todas as mensagens que tem, e daí talvez construir algum cordeirinho para colocar dentro da caixa. Daí talvez viesse o cordeirinho. E o cordeirinho que a gente viu aparecendo aqui foi o Eles da Sarah quebraram meu Winter. sigilo bancário, não encontraram nada. Porque eu me lembro do teu próprio depoimento na CPMI, tu fosse muito claro, mostrando, tá aqui o dinheiro, daqui que veio, foi isso que eu recebi. Até do Google, quanto é que o Google pagava Google lá de... Vê a Patrícia Campos Melo, que ganhou prêmio de jornalismo por uma matéria mentirosa falando de WhatsApp na campanha do Bolsonaro. Essa matéria mentirosa, que o Bolsonaro foi absolvido, ela ganhou prêmio por isso, internacional, ganhou agora, tem 2 semanas. A Patrícia Campos Melo ganhou esse prêmio. E aí... Aquele da notícia de incentivar, do incentivo ao WhatsApp durante o segundo turno da campanha. É engraçado que ela ganhou o prêmio por uma mentira. Porque ela tinha ganho já umas anteriormente por conta disso aí. Ganhou ela e o Greenwald, no mesmo evento, até eu me lembro. Numa mentira aí que tá. Olha só, e aí a gente tem a campanha do Haddad, que foi condenada no processo, e aí eu te pergunto, como é que o TSE faz uma análise, procura, investiga o Haddad, consegue puni-lo e não consegue fazer isso com as outras chapas? Será que existe mesmo alguma coisa ou não? Isso é o que eu te pergunto aí, Alan. Não, existiu alguma coisa? O que tu sabe? Há um plano em curso, que não é mais teoria, né, tá bem evidente, de cassação da chapa do presidente Bolsonaro, tentando invalidar as eleições. E lembrando que não houve um órgão de imprensa que quis desmentir o Bolsonaro dizendo que houve fraude. Lembra quando o Bolsonaro Ninguém, falou? né? Claro. Lembra que o Bolsonaro falou? Olha, eu tenho aqui os documentos, vou mostrar na hora certa. Sim. Teve fraude. Eu ganhei no primeiro turno. E aí ninguém... Imagine que você é candidato à presidência, você fala assim, teve fraude, e você é o presidente. Qualquer jornal sério faria um fantástico só sobre isso, provando que o presidente estaria mentindo. Sim. Não, ainda mais, por que tá? Aí o que eles fizeram? Zip. Ninguém falou nada sobre esse assunto. E aí agora a gente tem o TSE querendo caçar o presidente. Existem pelo menos uns 6 ou 8 processos para serem julgados no TSE. Sim. TSE, eu gostaria só de me voltar, não tanto para você, mas para o público. Claro, TSE óbvio. é um negócio que não existe nos Estados Unidos da América. Onde que existe tribunal eleitoral? Cuba, Venezuela, Rússia, China. Não existe na Inglaterra. Não existe na Irlanda. Entendeu? Não existe na Espanha. Sim. Entendeu? Não, só para deixar isso claro para o pessoal, que às vezes o pessoal não sabe. É que nem o fato de não existir a palavra democracia na Constituição Americana. Não existe a palavra democracia na Constituição Americana. Só existe a defesa da República. Então, veja que nós já temos um negócio que não deveria de existir, que é o TSE, fazendo todo um conluio entre Alexandre de Moraes, Barroso e Fachin, né, que são os 3 que estão lá, tentando conseguir 4-3, porque ele só precisa de mais um voto. Ele já tem 3? Sim, o Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes. Tá. Aí agora você tem 2 togados e 2 ministros do STJ. E aí tu acha que esses 3, Alan, eles vão autorizar a cassação da chapa? Sim. Sim. Com o voto de mais um togado. Tu sabe que quando tu me ligaste naquele dia que a gente conversou, tu falou, já tem 3 votos confirmados, puta que pariu. E eu não acreditei que seriam esses 3, que eles seriam a favor da cassação já, Alan. Veja que que informação é essa tá passando para nós, Alan? Então, e o mais interessante é que o próprio Marco Aurélio ele já está alertando as pessoas. Ele está mostrando. Veja que o Marco Aurélio chegou a dizer, olha, ele deu uma aulinha básica. Né? No 10 a 1. Ele deu uma aulinha básica do que o Bolsonaro precisaria fazer para impedir tudo isso que o Alexandre de Moraes está fazendo com a Suprema Corte, porque ele está envergonhando a Suprema Corte. Tá. E hoje tu poderia contar para as pessoas aqui que aulinha é essa que o Marco Aurélio deu?
Ele deu público isso. Ele deu uma entrevista pro aquele blog Josias de Souza, sabe? Tá. É um blogueiro aqui de Brasília, famoso. Claro. Ele deu uma aula para ele, numa entrevista, acho que tipo UOL, se eu não me engano. Sim. E ele falou, olha, ele deveria de ter impedido desde o momento em que o Alexandre impediu que ele nomeasse o Ramagem. E tem muita fumaça, para não dizer que não tem fogo. Porque é exatamente nesse período em que o Bolsonaro quer mudar o diretor da PF, o Alexandre não deixa de jeito nenhum, o Moro sai e começa a aparecer ações da PF contra o Alckmin e contra um outro lado do PSDB, que é uma múmia, velhona. Foi candidato à presidência? Meu Deus, esqueci o nome dele agora. Senador. Serra? José Serra. Veja que é exatamente nesse momento em que a PF começa a mirar em Serra e no... Meu Deus, acabei de falar o nome dele aqui, esqueci. Gente, aqui não tem papel nenhum, né? O Alckmin e o Serra. Alckmin e Serra. Sim. Então, e o Marco Aurélio já dando recado. Olha, esse time tem pedido lá. Não, a Suprema Corte, ela é suprema por causa do colegiado. Ela não é suprema por causa do ato de um ministro. Ele deu todos esses detalhes numa entrevista. Eu tô louco para entrevistar o Marco Aurélio Mello. Já mandei e-mail, já mandei mensagem de WhatsApp do assessor dele. A gente está aqui aguardando. Entendeu? Tu sabes, Alan, que a gente fala nos stories ali, nos destaques, a gente coloca exatamente. Pessoal, se vocês estão gostando da live aqui, dá coraçãozinho, tá achando importante, tem um aviãozinho ali, manda para os amigos, para a gente ter mais gente olhando isso aqui, ficar mais claro para todo mundo aí. Alan, sabe uma coisa que me deixa impressionado, que a gente vem falando nos últimos tempos? Imagina, no Brasil a gente é atacado por todos os lados, a gente tem que estar se defendendo e comentando, como nós somos comentaristas políticos aí, a gente tem ataques, por exemplo, a gente teve a doença da Covid, a gente tem a corrupção com o Covidão, né? A gente tem os ataques políticos acontecendo, a gente tem a censura do STF. E a censura do STF a gente vem discutindo muito tempo, tem os destaques no Instagram aqui, e eu queria te perguntar uma coisa, Alan. Tu não acha, cara, que o Sérgio Moro pegou todos aqueles dados do COAF e tá com tudo na mão, entregando todo mundo, cara? Porque eu acho... Porque olha a cena que a gente tem aqui, ó. Bolsonaro é eleito, primeiro ato ele manda o COAF para a justiça, cai no Sérgio Moro. Passa um tempo, a revista Cruzoé publica uma matéria com os dados do COAF contra o Toffoli, né? O Toffoli cerceia a revista Cruzoé. Agora a gente tem, quando o Moro sai do governo, o Moro vai direto ser comentarista de quem? Da revista Cruzoé. Então quem é que passava as informações dos dados do COAF para a revista Cruzoé para poder atacar o Toffoli? Para mim é muito claro que é o time do Sérgio Moro, ou o time que ele colocou lá com o Walt Disney, né? Eu chamo de Walt Disney, lá o Disney. Então, existe essa divisão na PF bem clara. Tá? Sim. Existe a parte que nós tivemos acesso aos autos do inquérito do STF, a doutora Denise, que é a delegada que está à frente do caso, ela se recusa a continuar cumprindo as ordens do Alexandre de Moraes de um modo meio burocrático. Ela não fala, eu não quero, senão ela seria punida, né? Enfim, aconteceria toda aquilo que a gente já sabe que acontece com o funcionalismo público. Ela dá uma aula para ele, como se faz o inquérito quando alguém tem um crime. Tem uma planilha, cara. É vergonhoso demais. Quando os meus advogados viram isso, eles falaram assim, cara, ela tá aqui naquele... Pro pessoal, a gente fala, ela deu uma aula. Lá no papelzinho, lá é um negócio formal. Ela fala, olha, o inquérito, a investigação é feita assim, 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 assim. Quando o crime é assim, 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 dependendo da gravidade, não sei o que, tá lá. Ela vai dando uma aula e fala, e no final a gente não vê indício nenhum para dar continuidade a isso. Sabe o que aconteceu aqui em casa? A primeira busca e apreensão, eles invadiram a minha casa, entraram. Quando eu estava saindo com a minha esposa, ela estava grávida do Pedro Miguel, estava o Tomás e a TT no colo da minha esposa.
o Tomazinho vindo comigo, e a gente chega na sala, a gente estava indo para a cozinha para poder fazer o café da manhã. Família? Né? Família de criancinha pequenininha, a gente acorda cedo. Aí a polícia, com os 2 policiais com 9mm destravado apontando para nossa cabeça, dizendo mãos para o alto. Minha esposa... Foi assim, cara? Com arma? Arma apontada. E a minha esposa com a TT no colinho, cara. Minha esposa com a TT no colo. E eu falando para eles, vocês estão malucos, vocês estão na casa errada. Aí o delegado, maior calma possível, não estão aqui com mandato e tal, não sei o quê. Aí e os outros 2 policiais falando, tem arma, tem droga. E eu falando, cara, vocês estão na casa errada. Apontar arma para mim, para minha esposa, que maluquice é essa? Eu vou ligar para o meu advogado, eu tenho direito a ligar para o meu advogado. O delegado, calma, você pode ligar para o seu advogado, que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí começou a vasculhar a casa toda. Eles jogam cueca, meia, terno, camisa, lençol, coberto, tudo. Vai tirando do armário e vai jogando e vai vasculhando a casa. Não encontraram um fio de cabelo do que eles estavam procurando. Aí tem uma parte que é vergonhosa. Eu vou pegar um caderninho ali que eu quero te mostrar um negócio. Claro, que eu mais quero ver. Cara, vocês estão enxergando o nível dos abusos? Aí o que acontece? Um dos policiais pega uma folha de papel velha, que eu nem sabia que existia na minha casa ainda, com o título era assim, Estratégia e Tática. E o cara ali, vendo um texto muito bem feito sobre estratégia e tática, ele vira todo orgulhoso, né? Encontrei alguma coisa, me vira para o delegado e fala assim, delegado, esse papel aqui é muito importante. E ele mostra, e quando eu vejo, eu falei assim, isso é anotação de aula minha de um texto, Estratégia e Tática do Stalin. Isso está no Marxist.org. Aí a outra policial pega trecho do papel, coloca no Google. Começa a entender, e era do Stalin mesmo. E veio o texto do Stalin, assim, ó. Marxist.org. Aí vieram aqui para baixo, vasculhar o estúdio. Enquanto eles estão vasculhando o estúdio, eles pegaram um outro caderninho meu. Tá. Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul. Sim. PF. Eu dei palestra para PF no Rio Grande do Sul. Mais uma vergonha pro cara. O cara abriu o caderno do Sindicato dos Policiais e encontrou textos meus de aula, onde eu explico a diferença do pensamento do professor Olavo de Carvalho e de Alexandre Dugin. No livro, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Mais uma vergonha para eles. Cara, Alan, é inacreditável. O cara tá me contando, cara, parece que a gente tá dentro de um livro do George Orwell, do 1984. Aí a segunda busca e apreensão. A segunda busca e apreensão, o delegado não invade minha casa, espera eu abrir, vem educadamente, apresenta o mandato, fala que ele pode, de novo, fazer busca e apreensão. Eu falei, teve busca e apreensão no dia 27 de maio na minha casa. Vocês estão vendo aqui uma semana depois que meu filho nasceu. Aí o Pedro já é recém-nascido. Ele está com uma semana de nascido. Uma semana de nascido. E aí eles já não tiram a arma do coldre. E na hora de ir embora, um dos policiais vira e fala assim, eu sei que não é nada demais, mas eu quero te pedir desculpas pela PF e em meu nome, porque eu sou pai de família e eu conheço e sou seguidor do canal. Você está vendo o tamanho da vergonha que o Alexandre de Moraes está passando? Você tem a Denise, que mostrou para ele como é que se faz uma investigação de pessoas realmente criminosas. Você tem os caras que quebraram meu sigilo bancário, jogaram minha cueca, meu terno, minha camisa, tudo, para tudo quanto é lado, não encontraram nada. Nada. Você imagina você quebrar o sigilo bancário de algumas pessoas. Eu não vou falar nome aqui, que senão estaria sendo... Eu não tenho prova nenhuma, então não vou falar nome. Mas pega um figurão da esquerda aí, um José Disseu da vida. Esse nome dá para falar. Imagina quebrar sigilo bancário de José Disseu e fazer busca e apreensão. O que tu não encontra, cara? No celular, no computador. Então todos soltos em casa, né? Então todos soltos em casa. Né? É engraçado. Aí acontece tudo isso, aí de repente houve um fator que mudou tudo, que eu não esperava, ninguém esperava, que era o cara que inventou toda essa narrativa de gabinete do ódio, milícia virtual, robô, que não sei o que, blá blá blá. Aí sim, na casa dele sim, encontram maconha,
No amiguinho dele encontram cocaína, dinheiro em espécie, montante absurdo, dinheiro, 100 mil reais em dinheiro. Você tem 100 mil reais em dinheiro na tua Não casa? tenho. Eu não tenho. Cara, Todo o meu dinheiro que eu tenho tá no meu bolso. Ou seja, acho que é 50 reais. Cara, inacreditável o mundo que a gente tá vivendo, Alan. E aí, do nada, fica todo mundo murchinho. E não se toca mais no assunto. Todo mundo agora tá mais calmo. Aí não tem mais Fantástico. Aí não tem mais Fantástico. Não tem mais a Lídice da Mata tendo que se explicar no Fantástico por que ela fez live com o Luciano Ayan. Não tem mais o Ângelo Coronel tendo que explicar por que ele fez live com o Luciano Ayan. E aí agora tá todo mundo murchinho. Alan, e o que tu acha que isso... Alan, vou te fazer uma outra pergunta agora, tá? Como foi o Ministério Público de São Paulo que fez essa prisão aí do Ayan e do pessoal do MBL? Quem é que mandou isso acontecer, cara? De onde é que saiu essa ideia. Eu não tenho a mínima ideia. A coisa começa na Receita cara. Federal. A coisa começa na Receita Federal e aí tem a denúncia do Ministério Público em São Paulo e o Ministério Público de São Paulo começou a ver o que estava acontecendo. Só que não tem como você falar que é o Ministério Público de São Paulo que está fazendo isso, porque o Ministério Público de Minas Gerais foi atrás do dono da Ricardo Eletro. Tá. Então você percebe que a própria Polícia Civil parece que... Isso é uma coisa que eu estou falando aqui agora, né? Um insight que eu estou tendo aqui agora. Claro. A própria Polícia Civil falando assim, não vamos deixar fazer com a Polícia Civil o que estão fazendo com a Polícia Federal. Sim. Entendeu? Porque o que a gente está vendo, na realidade, é uma doutrinação, uma manipulação da Polícia Federal feita pelo próprio Alexandre de Moraes. No momento que ele deixa com que... olha só... E tá óbvio que a Polícia Federal tá puta. Tá óbvio, né? O que a gente está vendo, que isso aí tá óbvio. Porque a gente teve isso aí também no início do governo Moro, a própria associação dos policiais falou, nós não estamos satisfeitos com o atual ministro da Justiça. E aí, quando o Moro vai sair, vem o Alexandre de Moraes e começa faz a luta pro Ramagem não poder tomar. Porque assim, ó, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, ó, ele faz uma luta pro Ramagem não entrar e faz uma luta para a permanência dos diretores. E aí ele faz uma determinação que os delegados permanecessem fazendo as investigações. E aí tu vê uma ingerência acontecendo de uma maneira inacreditável, porque ele está falando do Poder Judiciário, fazendo uma ingerência do poder na polícia judiciária, que é algo completamente ilegal, né? E fazendo um inquérito completamente ilegal nesses termos até então. Então aqui no Brasil a gente está vivendo um abuso atrás do outro, como tu bem falaste, do Marco Aurélio, deixar claro isso aí o que está acontecendo, porque eu também fico pensando assim, ó, pô, quando deu aqueles votos 10-1 pelo inquérito, ela é uma coisa inacreditável. Tem uma Suprema Corte que vai a 10-1 no inquérito, né? E a gente vê um Barroso, por exemplo, querendo aumentar, porque a gente sabe que aquela lei, que o regimento do STF tem grande parte dele não é aceito pela Constituição, né? Às vezes não é recepcionado pela Constituição, como a gente fala propriamente no direito. E aí o Barroso transforma a área do STF, que é aquela decisão de investigar afrontas e crimes no STF, assim, ó. Se alguém rouba a carteira de alguém dentro do STF, é o STF que investiga, né? Se alguém rouba uma caneta de alguém lá dentro, é o STF que investiga. Mas não querer trazer as ofensas das redes sociais e trazer para o território nacional, foi o que ele acabou fazendo, trouxe para o território nacional a sede do STF. Então são coisas inacreditáveis que a gente vem vivendo, Alan. E aí eu te agradeço porque eu queria ouvir de ti exatamente isso, cara. Como é que é ser esse cidadão? Esse cara que está sendo afrontado com uma arma na cabeça, com a família sendo ameaçada em casa, uma coisa constrangedora, tendo seus... Cara, uma vez eu cheguei numa... Eu era advogado e eu cheguei numa casa que era um local de crime, e a gente viu uma casa quando foi assaltada, né? Levaram tudo, e aí me parecia tudo jogado. Então, quando tu me fala dessa cena, das coisas jogadas, por mais que eu não tenha vivido, eu consigo imaginar, porque eu vi as gavetas abertas, né? Dos bandidos roubando. E aí, quando a polícia faz isso, a imagem que vem para mim, porra, eu sou filho de policiais, cara, eu tenho honra da polícia, servir e proteger, adoro isso aqui. Mas eu fiquei imaginando a cena, logo falando dessa violência, já imaginei logo da violência dos bandidos em si, entendeu? Então, cara, viver isso aí no Brasil
e ter esse tipo de... Sem uma fundamentação lógica e legal acontecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alan. Qual é o próximo passo que está acontecendo agora em termos do teu advogado, por exemplo? Qual é o próximo passo que está sendo feito? Então, a gente não sabe o que fazer, porque é tão inconstitucional. Tu conseguiu pegar o processo todo? Teus advogados conseguiram ter acesso ao processo todo? Não, ninguém teve. Ninguém teve então acesso continua, até agora. Então continua. Alô, alô, alô? Tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo bem? Tá, Tô agora ouvindo. sim, agora sim. Não, porque eu uso um e quando acaba a bateria eu troco pro outro. Para Não, continuar tranquilo. falando o tempo todo. Tá, então até agora ninguém tem. Esse inquérito permanece sigiloso. Olha, ainda. eu assisti a live do Dr. Modesto Carvalhosa, Dr. Rogério Greco e tantos outros que falaram sobre esse inquérito em termos técnicos, mostrando o absurdo daquilo ali. Quando você olha um homem da estatura do Modesto Carvalhosa, da estatura do Rogério Greco, falando que aquilo ali é um absurdo sem tamanho, você imagina os meus... Não estou querendo minimizar os meus advogados. Claro. Mas, pô, se um cara do tamanho do Modesto Carvalhosa olha e fala assim, meu irmão, isso aqui é loucura. Um Greco, Rogério Greco, cara, o cara é uma sumidade. Qualquer policial dos últimos anos aí fez prova lendo o livro de direito penal do Greco. Então, quando você olha um autor como o Greco, um jurista como o Greco, falando isso aqui está sem pé nem cabeça, cara, quais serão os próximos passos? Eu sei lá, eu não sei o que os caras estão aprontando. Você não sabe para onde você vai. Não tem como você falar assim, ó, eles estão te acusando do crime e tal. Pra você ter uma ideia, vamos lá. Eles falam que no segundo inquérito, o primeiro está meio que engavetado. Eles não vão fazer mais nada com aquilo. O que eles queriam era levar tudo para esse segundo inquérito. E nesse segundo inquérito, eles estão falando de lei de segurança nacional. Você imagina, eles estão me comparando a Batiste, a algum membro do Hamas, Hezbollah, com terrorista. PCC, terrorista. E aí, qual é o fato determinado? Qual foi a ação que Alan dos Santos, eu, ou qualquer outra pessoa que está ali no inquérito, fez e que configurou algum artigo tipificado? Sim. Não tem. Não, porque cara... se eu falo assim, ó, você entrou na casa do fulano de tal, deu um soco na mulher dele, apontou a arma para os filhos dele no dia tal, no horário tal, isso é um crime que está aqui, está escrito, você não pode fazer isso, etc, etc. Os caras chegaram e falaram assim, ó, você errou aqui, ó, aí tá a linha ali. Aí o advogado falou assim, não, na verdade ele não invadiu a casa, ele foi convidado, era um churrasco, ele socou assim a cara do maluco, mas na verdade é porque ele chamou a mulher dele de puta. Aí depois a mulher do cara corroborou que a mulher dele era puta. E teve aquela... Você tá entendendo? Você tem um contexto onde o advogado pode trabalhar. Ô, Alan, por incrível que pareça, eu tô com o inquérito aberto na minha frente aqui. E um dos teus crimes, Alan, foi dizer o seguinte, ó. Depois do silêncio da imprensa hoje em relação a todos os protestos que aconteceram hoje, fica claro que Maia Alcolumbre e o STF estão preparando uma desidratação sem limites do governo Bolsonaro. Se isso acontecer, o povo vai ficar calado? Esse foi teu crime? Dá uma opinião? Uma pergunta. Foi dar uma opinião. Cara, é uma crítica. Não foi nessa. Essa aqui tua. Não é nem dura. É o seguinte, pô, para aí. A gente tem manifestações no Brasil todo, a imprensa não fala nada. E nós vamos ficar quietos? Ponto, que a gente fala todo dia, o que eu falei agora. Você preso também no STF. Tu entende o nível que a gente tá? E eu vi agora um comentário aqui, passou raspando também. E como é que a nossa OAB tá em silêncio, Alan? Os juízes em silêncio, todo mundo em silêncio. O presidente da OAB falou que é uma quadrilha. Foi quadrilha de quê? Festa junina? Porque não tem crime. Não, e não tem nem vinculação, porque é o seguinte, ó. Né, o concurso de pessoas ali, como é que funciona? Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas ele como nada na medida da sua culpabilidade, né? A gente não tem, e aí eu quero mostrar para as pessoas de novo, que isso aqui eu trouxe antes, aqui eu quero continuar mostrando. Senhores, deixa eu virar aqui. Olha só como é que foi vinculado a ação das pessoas, tá? Mais uma vez, isso aqui é muito importante. É com base em quem segue quem na internet. Se tem essa medida de quem concorre... Número de RTs e curtidas. É inacreditável. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui o Patriotas nem segue o Alan, tá junto, tá? Aqui tem mais o pessoal, daí tá o Bolsonéias, quem segue o Bolsonéias. Daí eles vão dizendo por quê?
quem segue quem na internet, por conta disso, vai ser preso. Por conta disso, merece ir para cadeia. E fora isso, o que é pior, Alan, que aí é a parte que me deixa... que eu comentei para as pessoas aqui, é o seguinte, ó, se quem de qualquer forma concorre para o crime, quem de qualquer forma concorre para o crime na medida da sua culpabilidade, se eles acham nessa ligação, se eles acham alguém desse gráfico aqui, vou voltar, se eles acham alguém desse gráfico que cometeu qualquer espécie de crime, todo mundo paga junto. Vocês entendem, senhores? E aí é o seguinte, que eu estava dizendo lá do Pequeno Príncipe, da caixinha, que não tinha fake news dentro. Aí eles pegam o computador e o celular de todas essas pessoas. Olha a chance que existe de ter alguma Não, você imagina, mensagem eu não um pouco conheço mais essas grave. pessoas. Muitos ali eu não conheço, que são Sim. perfis que têm um nome fictício, um rosto. Sim, claro. Aí, você imagina se um cara desse, o dono do perfil, tem uma borracharia que, sei lá, faz lavagem de dinheiro na borracharia. E esse cara, sei lá, doou dinheiro no superchat do Terça Livre. Eu falei, cara, como é que eu vou saber, velho? Tu paga, tu vai pra cadeia. É? Todo mundo que tá Exato. aqui vai pra cadeia. Esse é o ponto principal da gente ver. Que são os limites dessa ginástica legal que o Alexandre de Moraes fez para conseguir suprimir a voz das pessoas. Porque daí é o seguinte, ó, acontece isso, ninguém vai querer, né? Acontece Tem alguém querendo dar um alô pro Conrado aqui, ó. Entra aí. E aí, forte abraço, hein? Um abraço, cara. Eu te agradeço o carinho mais uma vez aí, meu. O Renan, filho do Jair, tá aqui. Sim. Veio dar parabéns pelo aniversário. E assim, eu inclusive falei com ele, falei assim, cara, a única coisa que eles querem é derrubar teu pai. Falei pra ele, assim, não tem nada. É isso aí. A única coisa que eles querem é derrubar o Tu fez presidente. aniversário quando, meu? Ontem. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de Obrigado. vida. Que seja um momento de Ele falou renovação que eu tô aí. acabado. E o momento de força, né, cara? O momento de força pra ti, Alan. Porque agora, né, tem que buscar isso aí, buscar força lá do dedão do pé, lá do dedão do pé. Então, Alan, olha o nível que a gente vem de violência acontecendo no Brasil e o cerceamento de defesas. Cara, é inacreditável, cara. Eu achei que agora, nesse segundo inquérito, quando tu foi chamado, que tu tivesse tido acesso aos autos. Tu também não teve, então. Só parcial. Sim, né? Nada. Não, inclusive o acesso parcial que os meus advogados tiveram é o acesso parcial que teve alguns órgãos de imprensa vazaram. Ou seja, tudo o que as pessoas sabem é o que eu sei e os meus advogados sabem, mais nada. E o Alexandre de Moraes teve a cara de pau de quando ele... Teve uma decisão recente dele aí que ele colocou o endereço de todo mundo público. Ele botou o endereço da minha casa com número, rua, número, bairro, CEP, tudo. E tu acha que foi sem querer isso aí, Alan? Não. Alan, a parte mais triste aqui, porque a gente ri de nervoso, que eu tô rindo, mas tô nervoso. Alan, a pior parte... Eu queria só comentar um aspecto, claro, que eu estava conversando ontem com jornalistas do Breitbart, Epoch Times, e outros jornalistas, inclusive um da Fox, todos jornalistas dos Estados Unidos. Você acompanhou o que a Warren falou do Trump quando ele soltou o Roger Stone, dizendo que ele estava contra rule of law? Uhum. Chegou a acompanhar isso aí? Então, só para contextualizar para o pessoal que está em casa nos assistindo, eles estão tentando usar contra o Trump a mesma narrativa que estão usando contra o Bolsonaro. Ele é contra o Estado Democrático de Direito. E existe uma lacuna no capítulo 82, salvo engano, mas no capítulo 80 ali, eu não sei se é 80, 81, 82, entre esses capítulos do Federalist Paper, do Hamilton, que foi a base para a criação da Constituição Americana, o Hamilton chega a dizer assim, tem um problema aqui, mas da divisão dos três poderes, da possibilidade do judiciário começar a legislar. Aí o Hamilton fala assim, mas isso aí não vai acontecer, isso é impossível. Esse vácuo foi aproveitado pelos revolucionários, nasce nos Estados Unidos, começa a ser aplicado em vários países e agora provavelmente ele vai voltar com tudo nos Estados Unidos. Eu gostaria de salientar esse aspecto porque eu falei isso para os jornalistas americanos. Onde há o dedo da democracia, as coisas estão mudando. Eleição na Polônia, Brexit na Inglaterra, eleição dos Estados Unidos, eleição na Argentina, na época do Macri,
você tem a derrocada do Evo Morales, você tem o Chile, que saiu da mão da Bachelet e pode o Uruguai vir pro... também. O Uruguai, também, voltando para a direita. O Paraguai, com uma economia que está dando exemplo para toda a América Latina em livre mercado, etc. Onde que não está acontecendo mudança da voz do povo para a burocracia? É exatamente naqueles locais onde a democracia não tem como meter o dedo. Então, para sustentar essa onda conservadora, começou uns 6 anos atrás, no mundo todo, porque vale lembrar que a eleição da Polônia foi há 5 anos atrás, ele se reelegeu. Né? E de lá para cá, bem dizer mais ou menos ali, desde Kiev, na praça de Maidan, na Ucrânia, você tem a eleição da Polônia, Hungria, Brexit iniciando, eleição do Trump. Enfim, eu não quero ficar repetindo tudo aqui. Ok, claro. Isso vai voltar essa onda, porque a Polônia venceu mais uma vez. Então, o Trump vai ganhar de novo. A onda vai voltar. A onda conservadora ela está crescendo, ela está ganhando força, só que o judiciário é onde eles ainda mantêm um certo freio. Quem que quis impedir o Brexit? O judiciário. Quem que quis... quem está tentando agora, começando a agir contra o Trump? O próprio judiciário. Teve um tweet do Trump que ele botou assim: vocês estão percebendo que tem gente no STF que não gosta de mim? No caso da Suprema Corte deles lá. Ele chegou a twittar isso. E quando a Warren falou que você está contra the rule of law, ele meteu em caps lock assim no Twitter. Law and order. Isso aí. Bem grandão. Então, assim, a nossa luta agora é exatamente entender qual é o papel do judiciário nas democracias livres e por que o judiciário está agindo de uma maneira tão impune como ele está agindo agora, tomando decisões que confundem não a cabeça de um jurista, mas a cabeça da Dona Maria, do seu José na padaria. Do cidadão comum. Porque você vai explicar para o cidadão comum, você fala assim, ó, vocês viram que eles prenderam o Oswaldo Eustáquio? Aí o cara... ele fez alguma coisa? Então, é o mesmo tribunal, esquece se o Oswaldo Eustáquio fez ou não alguma coisa. É o mesmo tribunal que mandou para casa o assassino do Tim Lopes. Cara, tu não tá entendendo, para ter ideia agora. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Greco, que está na live aqui, eu já vi passar, deputada Carol Detoni. Um gigante. Também. Tu tem que entrevistá-la, hein? A Ana Paula, vou falar com ele agora aqui, já mandaram entrar em contato. Já vamos entrevistá-los para a gente conseguir conversar mais sobre isso. E tu sabe o que me impressiona? Vou te contar uma história, tá, Alan? Mudar um pouco de assunto aqui, mas mostrar o nível da sujeira da justiça. Aqui no Rio Grande do Sul, ontem, um estuprador e pedófilo que violentava a filha de 6 anos e a enteada de 9, de 2011 a 2018... E foi enquanto a mãe ia trabalhar, ele ficava sob os cuidados. E na casa dele, ele cometia essas violências. Foi condenado a 100 anos de cadeia. Ele passou 9 meses no regime fechado. E agora ele foi mandado para casa por causa da Covid no Brasil. Essa é a justiça que a gente tem no Brasil. E aí, quando o juiz, doutor Irion, aqui do Rio Grande do Sul, liberou esse cara numa decisão genérica com mais 84 criminosos, ele diz que o cidadão de bem não deve achar que isso é impunidade. Está na decisão dele. Não pode ter a sensação de impunidade. Olha o mundo que a gente está vivendo. O cara que tacou fogo no ônibus na frente do Palácio do Planalto. A juíza disse que aquilo dali não era um atentado contra o Estado Democrático de Direito ou qualquer outra coisa, porque não tinha grau de periculosidade. E agora e aí o teu Twitter tem. Tu faz um tweet ali questionando. Um tweet tem grau de periculosidade. Palavras machucam. Pois mas assim, eu gostaria de mostrar esse cenário todo apocalíptico, mas dizer o seguinte. Padre Pio falava isso. Quando o cão ladra, significa que ele está preso à corrente. Conrado, o cenário é muito assustador. E não amenizem isso. Mas a noite não dura para sempre, cara. Nenhuma noite dura para sempre. Nenhuma crise dura para sempre. Às vezes o pessoal pode falar assim, pô, eu tô cansado, não aguento mais. Prende o cara na Lava Jato, solta de novo. Solta assassino de jornalista, prende jornalista. Sabe? As pessoas podem olhar para esse cenário todo e falar assim, cara, quer saber? Vou voltar a assistir o Faustão, vou voltar a assistir programa de TV, vou ficar ouvindo minha música, vou abandonar, porque não dá mais para ficar acompanhando política. Isso aqui é um absurdo. Não faça isso. Não desista de acompanhar a política, não desista de acompanhar o Conrado, não desista de acompanhar o Terça Livre e tantos outros.
Não desista de tentar entender o que está acontecendo na política, porque isso que está acontecendo é sinal de que você está vencendo. Olha a live do Lacombe com o Alexandre Garcia e o Caio Coppola. Aqui dali é a vitória da mídia alternativa. O Terça Livre bate a CNN todos os dias. Boletim da manhã, boletim da noite. Não tem um dia que a gente não bate a CNN. É a vitória do povo que está voltando a ter consciência de que a nação onde ela está não pode ser tomada e dominada por um grupo de meia dúzia de pessoas que têm poder burocrático. E essa grande revolução, Alan, que a gente começou a falar desde a Polônia em diante aí, é exatamente pela força das mídias alternativas e a força das redes sociais que fez a gente se comunicar. Então, o cara tem eu entrevistei o fundador do Parler. Eu assisti. Se os caras quiserem acabar com o YouTube, acabar com a nossa presença no Instagram, no Facebook, gente, vão atrás das nossas redes sociais onde a gente estiver. Parar eu não vou. Você vai parar? Nunca. E tu sabe o que é mais bonito disso aqui, Alan, ainda? Que foi quando a gente começou a se comunicar, as pessoas em geral, com a internet ver, a gente acabou com a conformidade social. Antes a gente acreditava em tudo que a televisão dizia, era sempre assim. Como é que funcionava a vida até então? Tu fazia um churrasco, discutia política e depois tu ia ver no Jornal Nacional o que era verdade e mentira. Hoje mudou. Hoje tu vê o Jornal Nacional e tu vem com os teus amigos e para a rede social ver o que é verdade ou mentira. Então a gente virou um balizador disso tudo. Isso acho que é a grande força, é a confiabilidade, a credibilidade que a gente dá para as pessoas de trabalhar gentilmente, porque aqui nós não somos malucos, né, cara, desse negócio, e trabalhar com credibilidade para trazer, tá aqui a fonte, tá aqui a informação, decide por ti, mas começa a enxergar, porque as pessoas começam a ter mais certeza de si mesmas. E aí, ninguém fica no cabresto. Aqui no Rio Grande do Sul, tu moraste aqui, no nosso hino, tu sabe, né? O nosso hino diz o seguinte, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Né? Isso aí serve para todos nós. E a gente somos cada... Fala. Não, é que tá no finalzinho aqui, eu tô vendo a hora. Cara, minha live dura 4 horas, Alan, não te preocupa. É mesmo? Pô, é infinita. Me ensina como é que faz isso aí. Não, eles gostam de mim. O Instagram gosta de mim. A minha dura 1 hora e começa a acabar. Não, tomara que não acabe aqui, então. Não, beleza. Mas eu só gostaria de salientar um aspecto. Vamos até partir pro final. Afinal de contas, a gente tá 1 hora aqui conversando. Tem um bebê para cuidar aí, uma mulher para dar atenção e mais 2 filhos. Então, tem um aspecto que eu gostaria de salientar com as pessoas, que é o seguinte. O momento que nós estamos vivendo não é em defesa do Trump, não é em defesa do Bolsonaro, não é em defesa do Boris Johnson. É em defesa da liberdade, e a gente precisa entender isso, porque senão as pessoas pensam assim, tá, eu entendi tudo que vocês falaram, então agora eu tenho que ficar defendendo o Bolsonaro, independente de erros, equívocos dentro do governo, de ministérios, etc. Eu tenho que ficar ali só defendendo a pessoa, esquecer a liberdade, esquecer os princípios e valores que eu quero. Não, não é isso. É necessário defender essas pessoas porque elas são as únicas vias que nós temos no momento para poder defender a liberdade. Isso precisa estar muito claro na cabeça de todo mundo. Não existe outra via para a gente poder hoje... Os Estados Unidos não tem outra via para defender a liberdade senão Donald Trump. Aqui no Brasil, o brasileiro não tem outra via a não ser manter a defesa da liberdade senão o presidente Bolsonaro. Porque se você tem qualquer outra via na tua cabeça, especulativa, não dá tempo de colocar em prática. Essa é a verdade, nua e crua. Qualquer pessoa hoje que pense, o conservadorismo é muito maior do que o presidente Bolsonaro. Beleza, eu não discordo de você. Mas se a gente perder o presidente hoje, é game over, porque esses caras não vão voltar para fazer diálogo. Se eles estão prendendo com o Bolsonaro no poder, sem o Bolsonaro, eles vão mandar prender não é só quem tem relevância, é todo mundo. E a gente está vendo isso em Santa Catarina. Santa Catarina, o cara fez assim, ó, Conrado. Mostrou o dedo do meio na frente da prefeitura, pegaram o drone e prenderam o cara. Inacreditável. Não, e Alan, uma coisa que a gente tem que deixar claro também, que o cenário que a gente tem, que a gente está vivendo hoje no Brasil, e olha só tudo que está por trás. A gente está com Lula livre, Zé Dirceu livre, todos seus cupinchas livres, ou seja, tá melhor o cenário para eles hoje do que estava em 2018, antes das eleições. O cara jogou um trator em cima de policial, tá solto. Então, vocês entendem que o que está acontecendo aqui, o cenário para a esquerda está cada vez mais resplandecente, está cada vez melhor para eles. Mais agressivo.
E aí é que tá. E a gente deveria viver no momento de exatamente de uma grande mudança. E a gente não está tendo. Porque essa grande mudança que está acontecendo, mesmo assim a esquerda está cada vez mais forte. E nunca se esqueçam aquilo que o Zé Dirceu falou. Nós vamos tomar o poder. Isso não tem nada a ver com ganhar as eleições. Esse cara avisou. Esse cara hoje está solto. Ganhando aposentadoria. STF, e aposentadoria R$10.000 agora, eu falei semana. Decidida pelo TCU. Com teu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro que tá todo mundo aqui conversando. Gedel solto, alguém comentou. O cara tinha 52, mais de 50 milhões de reais em dinheiro vivo num apartamento. Esse cara tá solto. Quando eu falo para meus amigos americanos, ingleses, sobre os casos do Gedel, o cara tinha 50 milhões de dinheiro. Não, isso aí é do Photoshop, não pode ser verdade. Os caras não acreditam que isso possa acontecer. Então, o que a gente tem que levantar para as pessoas aqui é a atenção de todo mundo. Né? Essa hora de todo mundo conseguir enxergar o que está acontecendo e tomar para si essa autorresponsabilidade de saber que tu é um cidadão e que é graças a ti que a gente vai poder mudar o Brasil para um lugar melhor. Independentemente de política do que a gente fala aqui, é tomar para si uma responsabilidade para não deixar com que o coletivismo e não deixar com que a esquerda volte para o poder, porque a gente viu o que a gente viveu nos últimos anos, a gente sabe o que a gente não quer. Essa é a grande via negativa do Nietzsche. Talvez eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu não quero. Né? Então a gente já... Os brasileiros têm... Né, a gente sofre muito de memória curta. A gente viveu num período aí, num ano que seja do governo Bolsonaro, que diminuiu muito a corrupção no Brasil. Então o brasileiro acha que não tem mais corrupção. A gente viu no Covidão agora que não. Na primeira oportunidade que eles tiveram para botar contratos sem as licenças, sem licitações, o pessoal já começou a roubar. E agora a grande mudança que a gente está vendo é que se antes demorava 3, 4, 5, 10 anos para ir atrás, a polícia já está indo atrás momentaneamente. Olha os governadores aí. E engraçado que quando a polícia começou a bater nas portas, eu já vou te passar a palavra aqui, ela começou a bater nas portas, os governadores começaram a liberar, começaram a abrir, começaram a recuar. Né, Alan? Tem um aspecto que é geopolítico, que é muito importante a gente entender essa tentativa de sufocamento da direita internacional. Tá? Vamos fazer uma timelinezinha aqui básica. Os caras querem caçar o presidente, estão decididos. Não estou dizendo que eles vão, eles podem mudar de ideia. As informações que eu tenho até então, cassação de 4-3, Alexandre, Barroso, Fachin, mais um togado, 4-3, caça o presidente, sabe lá Deus o que vai acontecer com isso. E eles querem tirar o Bolsonaro a todo custo. Por quê? Novembro, né? Vamos falar 31 de dezembro. 31 de dezembro, acabou esse ano, o Bolsonaro tem o direito de indicar mais um ministro. O Alcolumbre sai do STF, perdão, sai do Senado, presidência do Senado. O Maia sai da presidência da Câmara. E aí o presidente Bolsonaro tem uma nova estrutura para poder dialogar, conversar, para passar reformas estruturais que o Guedes já deixou prontinho, engatilhado, para implodir o tamanho inchado do Estado. Ou seja, uma verdadeira cirurgia bariátrica burocrática brasileira. Ou seja, o Brasil vai poder ficar magrinho da noite para o dia, se isso for acontecer. Eu espero que as pessoas entendam o que eu estou dizendo aqui, que não é um milagre, não é nada, mas você tem ali uma ação direta, concreta, para poder diminuir o Estado e fazer com que a máquina pública pare de engolir o dinheiro do povão. Você tem um novo ministro do STF. Sai o Celso de Mello. Então você tem uma força a mais e eles perdem um aliado que é o Celso de Mello. E eles ainda vão perder dois grandes braços, que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Ou seja, significa que impeachments poderão surgir no ano que vem contra ministro da Suprema Corte. Aí, além de entrar mais um ministro, pode entrar um Greco da vida, pode entrar um William Douglas da vida, ou um Modesto Cavalhosa da vida, não sei. Pode entrar mais um, além do cara que já vai entrar no que vem. Aí o espectro geopolítico que a gente precisa entender. A China está em maus lençóis, o Donald Trump está fechando o cerco para a China, impedindo transação e crédito em dólar para 3 bancos chineses, na nova lei que foi sancionada agora. Você tem o Maduro, que está com o tic-tac dele já quase estourando. E aí, de repente, de novo,
reeleição da Polônia, a gente pode ter reeleição nos Estados Unidos, a gente pode ter um braço mais duro contra a ditadura chinesa vindo de Inglaterra, vindo de Índia, vindo dos Estados Unidos e vindo do Brasil. O Brasil, que já é parceiro dos Estados Unidos na OTAN, né? É um convidado, membro, significa que ninguém vai poder mexer em território nacional, criando guerra na nossa fronteira, por exemplo, com a Venezuela, que vai arrumar guerra com os Estados Unidos. E a Amazônia, de novo, agora na pauta, mais uma vez, né? A Amazônia. Então, assim, o cenário ele é muito mais animador do que se parece. Só que, assim, eu viro para você e falo, ó, cara, se você abrir um curso assim, fizer assim, se assado, você vai ganhar uma grana. Aí você vai lá, fica em casa sentado assistindo, a grana não vem. Não. Eu falo para você, ó, tem uma menina muito gata que tá afim de você. Vai lá, bate um papo com ela no Instagram, troca mensagem com ela no WhatsApp, conversa com a menina, se encontra com ela, vai casar, pronto. Aí tu vai lá, fica em casa de braço cruzado. Não adianta nada eu te falar todo esse cenário maravilhoso que a gente pode ter e a população ficar em casa quieta, falar assim, ah, beleza, isso aí vai. Eu não tenho nenhum papel nisso. Não. Você tem um papel fundamental e agora é a hora. E olha só, e mais uma coisa que eu quero te falar que até para as pessoas que estão nos ouvindo, imagina, a gente está com 3.400 pessoas desde o início da live aqui. Pessoal, vocês estão vendo o que o Alan está falando? Ele dá uma solução democrática para o que tem que acontecer. Não é fechar STF, não, isso, cara, democracia. Vai mudar um cara do STF, é o caminho da República. Tem chance de mudar. O pessoal fala, vai ter a reeleição do Alcolumbre e do Maia. Pelo regimento, eles não podem se reelegerem, tá, pessoal? Só para deixar o pessoal informado aí. Então, eles estão lutando por vias, tentando chegar no poder, tentando mudar. Obviamente que existe uma guerra política nisso. Vocês estão vendo, cara, que a solução que o Alan tá dando não tem nada a ver com fechar STF, artigo 142, tem nada a ver, cara. O que a gente fala aqui é o seguinte, tem uma via constitucional para isso acontecer. E a gente tem uma luz no fim do túnel. Vai tomar tempo porque a vida demora tempo. A república é para sempre. A gente está pensando numa nação, na nossa pátria. Né? A república é para sempre, para os nossos filhos. Né? Para o filho, para o Pedro Miguel agora que está vindo no mundo aí tomar bem conta dele. Então, senhores, eu quero que vocês enxerguem aqui que o que a gente conversa de política aqui e tenta trazer informação todos os dias, esclarecimentos, são soluções para o Brasil. E vocês viram até a nossa live, muito boa aqui, Alan. Eu quero te parabenizar também e te agradecer pela nossa conversa. Vocês viram o ritmo que a gente conversou? Conversa boa, frugal, com pontos importantes, né? Mas sem aquela maluquice. Aí que eu quero que vocês entendam também, pessoal. A nossa luta pelo Brasil tem que ser assim, centrados. A gente tem que vir cada vez ficar mais centrado. É aqui o caminho. Quais são as armas que a gente tem? Eu quero poder revolucionário e mudar tudo do dia para noite. Não vai. Não é por aí. Não vai, não adianta. Eu quero indicar 2 entrevistas para as pessoas. Paulo Francis, 1994, e uma outra em 1996 na Roda Viva. Tá. Ele enfrentou exatamente esses mesmos problemas que nós estamos vivendo aqui. E sabe o que ele fala? Que faltou um pouco de competência para o Itamar Franco ser o Fujimori brasileiro. Aí os jornalistas ficam, caralho, Paulo Francis defendendo ditadura, cara, que loucura. Esses caras ficam bufando, babando. Aí ele vira e fala assim, não, eu só estou dando um exemplo de que numa ditadura as coisas acontecem mais rápido, para bem e para mal. Mas na democracia é lento porque existem 2 blocos, os irredutíveis e os irracionais. Essa entrevista dele é uma aula. Eu sou muito fã do Paulo Francis, o livro dele está ali em cima da mesa, o Diário da Corte. Eu tenho o Paulo Francis como um mestre, né? Eu quero ter um quadro dele aqui. Eu quero. Tem que botar, eu tô vendo ali o Joaquim Nabuco, tô vendo o aqui é o seguinte, você tem Dom Pedro, Joaquim Nabuco, Princesa Isabel. Não, Nabuco tá aqui, né? Aqui é o Bonifácio. Nabuco aqui e o professor Olavo. E eu tenho tá um bom time. Eu tenho o Paulo Francis como o grande modelo de jornalismo, sabe? Porque o Francis, ele era do Pasquim, né? E no Pasquim ele tocava terror, os caras não gostavam muito, né? E era tudo liberado total para poder... Mas então, assim, acho que a parte... Uma coisa importante que eu quero que as pessoas enxerguem, que o caminho para a gente vencer essa guerra é aqui, da sobriedade.
vamos enxergar, vamos tocar e se informar, assistir as lives, ver conversas. Pô, tem tanta gente boa no Brasil aí, cara. Selecionar, não segue pessoas que não vão sumir que não vão somar para tua vida, entendeu? Vai, pessoas ouvem, enxerga, pô, o Terça Livre tá lá, apoia, assina o Terça Livre, né? Faz o teu apoio, porque a gente tem que fomentar as mídias. Assim que funciona, entendeu? Eu tenho lá, tenho o curso Corações e Almas do Conrado, vai lá e faz o curso lá também, pra gente crescer, porque quanto mais puder ter o teu discernimento para a vida, mais tu vai ter uma vida melhor. A gente tem que ter pessoas responsáveis e saber que essa responsabilidade se baseia no conhecimento. Portanto, não é à toa também, Alan, nós estamos de parabéns aí, modéstia à parte nós dois. Tem 3 mil pessoas ouvindo nossa live desde o início aqui para querer mudar o Brasil. É sinal que a gente está muito bem abalizado com pessoas do nosso lado aí, né? Num exército, né, cara? Ó, o Ítalo de Carvalho tá aí também. O Ítalo de Carvalho. O Ítalo Marcilli. Tá. Eu pensei que o Ícaro tava aí, ia mandar um abração pra ele. Não, o Ítalo. Não, o Ítalo, nosso amigo, tá louco, né, meu? Eu conheço as figurinhas aí faz tempo. É mesmo? Eu cheguei a mencionar uma coisa esses dias, que é o vídeo que eu coloquei assim, o vídeo mais importante que a direita precisa ouvir hoje, que é o seguinte: eu menciono o professor Olavo de Carvalho e o Rodrigo Gel. Sim. Quando você olha o trabalho da esquerda, dos comunistas, desde os textos da Internacional Comunista, resolução, como que eles vão dominar um país, qual deve ser a estrutura do partido, como eles devem fazer o trabalho deles, todos eles sabem da importância da literatura. Todos eles sabem a importância da literatura. E nesse vídeo eu falo que a direita, ela precisa, sim, focar nas eleições municipais, para vereador, prefeito, governador, presidente, deputado estadual, deputado federal, etc. Sim, é importantíssimo. E eu aplaudo as pessoas que estão fazendo esse trabalho. Não é a minha seara, eu não quero. Eu quero ter uma imprensa forte, grande, né, que possa contratar muitas pessoas. Estou fazendo um caminho inverso a todas as outras mídias que me atacam. Todos eles recebem dinheiro de SECOM, empresários que eram conhecidos campeões nacionais porque recebiam rios de dinheiro do BNDES. E não é esse o caminho que eu quero seguir, não é esse o caminho que o Conrado quer seguir, não é esse o caminho que o Ítalo e o Ícaro e tantos outros querem fazer. É um caminho de financiamento por meio dos produtos maravilhosos que vendem e a própria base vai lá e compra. Então, esse caminho que nós estamos fazendo, ele precisa ter uma atenção maior em todo mundo que quer ter um país diferente. Porque o trabalho político eleitoral é muito importante, mas a gente precisa correr desesperadamente para a literatura. É na literatura que a gente vai entender como funciona a psique humana, como funciona o comportamento humano. Eu estava ontem numa live com o professor Olavo de Carvalho, e a gente discutiu exatamente isso. O primeiro ponto, né, dos discursos do Aristóteles é a poética. A gente tem que ter uma narrativa única, essa narrativa mítica, né? Esse grande caminho existencial para a gente entender e a partir daí a gente vir para a retórica, que é ter uma conversa boa e franca como a gente está tendo. Porque hoje que é interessante de assistir. Tem 3 mil pessoas querendo ver 2 caras. Cara, desculpa te interromper, mas isso que você acabou de falar é uma das coisas que eu mais admiro, porque é o seguinte: Aristóteles, quando ele faz todo o movimento para entender, eu vou ser um pouco prolixo aqui agora, mas eu prometo ser o mais rápido possível. Se você tem alguma coisa que se moveu diante de ti, ela foi movida por algo, ou ela tem um movimento interno. O movimento intrínseco de movimento chama-se ânima, né? Alma. Daí os seres animados e os seres inanimados. Quando Aristóteles começa a fazer esse percurso de como que as coisas se moveram, até entender o que deu start nisso, ou teve um start ou não, isso foi para sempre, ele vai chegar no que os seguidores de Aristóteles vão chamar de motor imóvel. E aí, como é que um motor imóvel move os outros? Aristóteles chegou a uma conclusão poética. E é uma das coisas mais lindas. Né? Ele se pergunta, tá, como é que o motor imóvel moveu o primeiro ente e aí a gente teve um movimento no cosmos? Ele fala, assim como o amado move a amante. Você sai de si, você atrai. Aí é que tá, tu sabe que a Adélia Prado tem isso, né? Ela fala assim, ó, basta um beijo e toda uma mecânica celestial começa a se mover. E é Exato. Isso, né, cara? Então, essa defesa da nossa nação, se a defesa da nossa nação ela não passar por uma expressão literária, poética,
vai tudo se perder, Conrado. Porque quem que vai querer assistir uma live do Alan e do Conrado falando de inquérito escroto, inconstitucional, sem sentido? Ninguém vai querer. Agora, se você coloca isso num romance, se você bota isso na literatura, se vira um seriado, um filme, cara, todo mundo vai querer pegar. Cara, olha que lindo a frase que o cara falou quando o personagem tal entrou com uma arma e apontou para a cabeça da esposa dele. Olha a frase que ele disse e tal, não sei o quê. Agora, isso na poética tem um peso. Claro, claro. Agora, só narração de fatos. Quem quer ficar sabendo o que aconteceu no dia 18 de julho de 1763? Sim. Ninguém. Vamos pegar um jornal lá para ver o que aconteceu. Agora, Não. Agora, se você pega um escritor que escreveu nesse dia um livro maravilhoso e publicou, todo mundo vai falar assim, pô, esse dia precisa ser relembrado. Esse dia precisa ser comemorado. Por quê? Tem o fator vida, tem o fator amor. Isso aí. Fator alma, né? Fator o ânima. E aí, que é a parte mais linda, que até já vou levar para o encerramento aqui também, Alan, que é essa nossa parte, que aí, parabéns também, né? Não temos modéstia nisso aqui, da retórica, né, cara? Olha como é bom a gente conversar com pessoas que nem tu, cara. Olha como é bom conversar, ter essas conversas transparentes. Daqui a pouco fala de política, fala de retidão de caráter, fala do processo tu moveu, daqui a pouco chama Aristóteles, vem para uma poética. Então a gente conseguir atravessar tudo isso aqui e conseguir conversar, eu acho que são grandes dons que eu quero que as pessoas enxerguem da própria internet. É tu conseguir ver que tem mais pessoas que pensam como tu, que do outro lado tem pessoas com essa alma grande, querendo ser melhores e querendo ser maiores, chegar na barreira do seu conhecimento e empurrar adiante. Eu acho que é isso que nos faz melhores, maiores aqui nela. E o objetivo não é político. Tem nada a ver. Isso é que é o mais lindo. Melhor, né? O objetivo é o seguinte, ó, cara, aquela frase do Alan, aquela frase do Conrado vai me ajudar a vencer uma dificuldade num momento difícil, quando eu tô sem forças para lavar a roupa do meu filho. É isso aí. Ou para poder criar um empreendimento e poder aumentar a renda para que eu possa dar uma coisa melhor para minha esposa e para meus filhos. Veja que o objetivo não é política. A política ela só é um meio pelo qual a gente está querendo chegar a um objetivo que é o objetivo ápice, o máximo objetivo de qualquer vida. É dizer, eu estou vivo. Você só pode dizer se você está vivo quando você ama. E aí você descobre que tem uma porrada de coisas te atrapalhando a amar. E aí você fala assim, pô, então eu vou começar a trabalhar contra isso, a favor daquilo e aquilo outro. E aí eu vou amar mais. O objetivo não é político, o objetivo é absolutamente amor, é de vida. E é a gente encontrar a sua essência, se descobrir, encontrar. Olha o que a gente está falando. Alan, o que a gente faz hoje aqui não foi... Tu pensou na tua vida, quando tu era guri lá, que tu ia estar fazendo hoje, falando na internet, conversando com pessoas? Nunca. Então isso aqui surgiu, vem da essência da pessoa e tu acaba te descobrindo e tendo a coragem de ir adiante. Então tem uma coisa, né? São os 4 pontos cardeais que a gente tem dentro de nós. A autodisciplina, o autocontrole, nós termos dentro de nós a coragem de ir adiante e para ter agir com justiça através da sabedoria, né, cara? Alan, muito obrigado pelo show que tu deste para nós aqui, cara. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço, carinho. Tá? Manda um beijo pro canal Hipócritas, está aqui com a gente. Eu amo canal Hipócritas. Os guris estão aí? Eu amo o vídeo dos caras, eu morro de rir. Eu tenho um carinho enorme por eles, pelo Ítalo, que também... O Augusto, né? Tipo, é o Augusto. O Augusto é fera demais. Já viu o Augusto cantando, cara? Já vi, cara. O cara não faz só rir, não. O cara canta bem pra cacete. É inacreditável. É pra ver como o cara tem essa essência dentro dele de fazer tudo junto, né, meu? Alan, beijo enorme pra ti, meu. Beijo pro Pedro Miguel, beijo pra família toda aí. Parabéns, feliz aniversário atrasado. Obrigado. E tamo na guerra. Quando tiver um tempo aí, volta pra cá e voltamos a conversar. Acho que foi muito esclarecedor também, cara, para as pessoas. Muitas vezes tem gente, mas o terça livre, não sei o que. Cara, olha que tu conversou com a gente aqui, ó. Cara, o caminho é, vamos se acalmar, vamos vir pra cá, vamos, né, enxergar como é que a gente pode mudar o Brasil, enxergar que isso aqui vai se dar através das vias democráticas, demora mais, demanda mais empenho, mas então sejamos maiores e melhores para conseguir fazer isso acontecer mais rápido. E vamos nos unir para a gente, todo mundo, dar o passo em direção a uma pátria melhor, a um Brasil melhor, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo aqui enquanto cidadãos, né, cara? Olha, a gente vai olhar alguns anos, daqui a alguns anos, eu não sei se é 5, 10, 20, 50, 100, eu não sei se seremos nós, serão os nossos netos,
Mas eles vão olhar para a bandeira verde e amarela e vão falar assim, ó, cara, eu amo isso aqui. Pode chorar. Na frente da minha casa tem uma baita uma bandeira do Brasil. Eu ponho minha casa da praia e sabe o que é, Alan? Agora, mudando de assunto aqui, mas também... aí que tá, cara. Eu botei a minha, o vizinho da frente botou. O vizinho da esquerda botou. Eu não tenho que dizer nada. Quem que eu apoio, eu deixo apoiar. É a bandeira do Brasil, é a pátria. Né? Patros, nosso pai, nossa nação, de quem tu nasce, nossa mãe. Fala sério. Meu amigo, beijo pra ti. Beijo obrigado, pra toda e pra esposa. Fica com Deus. E muito obrigado pelos teus esclarecimentos. Tá, valeu, um abraço. Fica com Deus. Vou deixar salvo aqui a nossa live para vocês mandarem para os amigos aí, indicar para todo mundo assistir também. Cara, beijo, falamos no decorrer do período, cara. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.